Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santo Dia. É sempre um prazer ter você aqui comigo e eu espero que essa mensagem toque o seu coração, que o Espírito Santo age em você e em mim nesse momento, para que a gente possa bater um papo legal aqui. Nos últimos dias uma coisa vem martelando a minha cabeça. A gente está caminhando aí para os últimos dias do ano e é importante falar um pouco sobre o que 2025 representou, pelo menos para mim, né? Foi um ano atípico, um ano muito difícil, um ano em que a gente percebe que Deus agiu no detalhe e Ele tinha um chamado, né? O ano especificamente de 2025 tinha um chamado. A gente tende a colocar as coisas como ano, né? O ano 2024 foi assim, o ano 2025 está sendo assim, o de 2026 vai ser assim, porque são ciclos que se encerram. Obviamente, muito do que acontece são frutos do que a gente plantou, né, anteriormente. E aí os ciclos vão se renovando em nossa vida. Mas é bom a gente ter essa ideia de mudança, essa ideia de novas oportunidades, essa ideia de que é uma folha em branco e que a gente pode fazer melhor, né? Mas vamos falar sobre o que 2025 representou. É impressão minha ou muita gente tá sofrendo mais do que o normal esse ano? É muita gente ao meu redor que fala que 2025 foi um ano de muita luta, muita batalha, sabe? No campo espiritual, na saúde, com a família, nas finanças, tudo isso que envolve a nossa vida. A gente tem que entender que a gente está nesse mundo, né? Nós vivemos esse mundo com um olhar para o céu. A gente vai sempre se guiar, né? Se basear na palavra de Deus, tendo Jesus como nosso pastor, né? O nosso Senhor, o nosso amigo, porque Ele é, tendo Deus como nosso Pai misericordioso, que sempre nos acolhe. Mas a gente vive nesse mundo, né? A gente tem que entender que esse mundo oferece algumas coisas, nem tudo nos convém, mas a gente precisa viver. É hipocrisia a gente achar que porque eu vivo nesse mundo, eu não vou utilizar das coisas desse mundo, ou passar pelos sofrimentos desse mundo, ou desfrutar de algumas benfeitorias, de alguns prazeres que esse mundo dá, né? É hipocrisia dizer isso porque de toda forma a gente vive, né? Se estamos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo, aí é que está o segredo. É a gente olhar para o céu e sempre esperar em Deus. Mas o que 2025 representou para você? Talvez você também tenha essa sensação, né? Que 2025 foi pesado, foi turbulento. E ao longo dessa viagem louca aí, a gente passou por muita coisa. Por aqui não foi fácil. Não foi, eu vou adiantando para vocês que não foi. Um dia a gente conta esse testemunho com mais detalhe. Mas é um ano em que o sofrimento, ele foi muito presente, sabe? Pelo menos na vida das pessoas ao meu redor e na minha. E por que eu tô falando isso? Não é com pesar. Porque a gente precisa entender que o sofrimento é desse mundo, faz parte. A gente vai passar por ele. Se não passou, se não está passando, vai passar. Né? É natural da vida, a gente vai. Deus não prometeu que a gente ia ter uma vida perfeita, né? A todo momento uma vida una, santa, maravilhosa, feliz, alegre. Não, nem Jesus teve isso, né? Ele passou pela cruz, ele passou pelo Getsemane, ele passou pelo sofrimento, suou sangue, né? Então assim, a gente vai esperar o quê? Se Ele é o nosso Senhor e Ele sofreu tudo isso, quem dirá nós? É óbvio que a gente vai passar por sofrimentos aqui na Terra. A forma que a gente lida com isso é que vai fazer a diferença. Como é que nós estamos lidando com os sofrimentos que nos ocorrem? Tem vários tipos de sofrimentos, né? Eu digo vários tipos porque existe aquele sofrimento que a gente de certa forma provocou, né? A gente plantou mal e colheu ruim. Também vai ter aquele sofrimento que chega pra gente, né? De pessoas ao nosso redor. E tem o tipo de sofrimento que nos tira a paz, né? Que é o inimigo mesmo que coloca pra gente, e muitas vezes passamos por essas tentações e provações, né?
É normal, tudo isso é normal, mas a forma que a gente lida com isso é que vai dizer como estamos, como é que está o nosso coração, quem é o centro da nossa vida, quem é o dono do nosso ser, né? Tem que ser Jesus, gente. Se a gente não tiver alicerçado em Jesus, o sofrimento não tem propósito, sabe? A gente precisa estar em Deus, a gente precisa estar conectado a Jesus, porque todo sofrimento tem um propósito em Jesus, né? Tudo isso tem uma razão, um motivo. É um crescimento de fé, de espírito, de virtudes, né? Um crescimento de amor, que a gente vai sempre esperar em Deus, a gente vai sempre descansar em Deus. Tudo isso faz parte do sofrimento, são aprendizados. Muitas vezes a gente sofre com permissão de Deus para isso, para a gente aprender a entregar a Deus. E foi isso que aconteceu comigo. A gente vem passando por momentos muito difíceis aqui em casa, e a todo momento eu estou totalmente ciente que os ciclos se repetem às vezes dentro do deserto, sabe? São coisas que volta e meia acontece, para que a gente entenda e aprenda, porque se está se repetindo aquele padrão, é porque a gente ainda não aprendeu. Então, o sofrimento traz isso também, essa dinâmica de aprendizado. Não aprendeu ainda? Peraí, de novo, até aprender. E vamos dar graças a Deus. Eu dou graças a Deus ainda porque Ele me resgatou de uma vida de pecado, né? Ele me resgatou para perto dele de novo, né? E tá me dando a chance de criar essa intimidade, de recomeçar nele, não por mim, não por minha força, não por minha vontade, como antes era, mas pela vontade dele, entregando-se a ele. É isso que eu estou tentando fazer. Não é fácil. Eu tenho um perfil de perfeccionismo e meio que querer controlar as coisas que me acontecem e que vão me acontecer. Mas isso é ilusão, né? A gente sabe que a gente não controla as coisas. Não consegue nem controlar a gente, quem dirá as coisas ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor. Então a gente sofre muito com isso, quando não conseguimos fazer isso. E 2025 está me ensinando isso. Está me ensinando que eu preciso descansar em Deus, que eu preciso entregar as minhas dores, os meus sofrimentos, o meu medo, sabe, a minha ansiedade, essa vontade de controlar as coisas, essa necessidade de querer saber o próximo passo. É uma forma ruim de se viver. Então, Deus está me ensinando as virtudes que eu preciso para buscar a santidade. O sofrimento nos causa dor. É uma dor que cada um sente de uma forma. Não existe hierarquia de dor. A sua dor é sua, a minha dor é minha. Podem haver semelhanças, mas não é igual, porque em cada um sabe a sua intensidade, né? Onde dói mais. Às vezes Deus usa a mesma causa dentro de uma casa que gera um sofrimento, uma dor nas pessoas que moram ali, mas cada um vai sentir de uma forma, porque cada um precisa aprender uma coisa, cada um precisa desenvolver uma virtude diferente. Pode ser que, sim, haja ali semelhança, talvez eu precise ter a mesma virtude que minha esposa em algum aspecto, mas às vezes não, às vezes pode ser diferente mesmo. E tudo bem, tá tudo certo. Cada sofrimento é legítimo, cada ferida é única. A dor que dói em você, dói do seu jeito. E a dor que dói em mim, dói do meu jeito. E só Deus conhece a profundidade da dor de cada um, né? Da necessidade de cada um, do querer aprender, do querer se entregar, do coração mesmo. A intenção do coração de cada um, só Deus conhece. Eu gosto de um Salmo, número 33, no verso 9, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Deus nos consola, Deus nos quer perto dele, mesmo na dor. E a dor faz parte desse mundo, como eu disse. Então ele, sabendo de tudo isso, né, porque ele está fora do tempo, ele está vendo tudo acontecer, né, e a nossa entrega vai nos aproximar dele, e ele nos consola. Quem não quer ser consolado pelo Pai? É maravilhoso quando você está ali triste, desiludido, esperando uma palavra, olhando para qualquer lugar, para qualquer pessoa com um olhar de carência, e Deus usa de algo, de alguma ferramenta, de alguém, de algum instrumento dele, para que a palavra certa chegue até você.
Algum de vocês já passou por isso? Eu já, e foi maravilhoso, porque Deus me acalmou, sabe? Tirou aquele fardo dos meus ombros, aquele peso que impõe você para baixo. Chega a ser físico, né? E você relaxa, né? Relaxa os músculos, relaxa a mente, o teu espírito vai achando aquela calma, aquele equilíbrio aos poucos, mesmo que às vezes seja momentâneo, porque, né, a tempestade vai e vem às vezes, mas aquele momento de alívio é um consolo. Existem esses momentos de refrigério de Deus, né? E busque isso, deixe-se usar por Deus, deixe Deus te consolar, te guardar no colo dele. É um pai amoroso, é um pai bondoso, e ele diz isso no Salmo 33, no verso 9, né? Ele quer a gente perto dele, para que ele possa nos consolar. Então, muitas vezes, esse sofrimento, essa dor, vem de um deserto muito árido, um deserto espiritual, em que se repete ciclos e que vão se arrastando, sabe, por algum tempo. Tem pessoas que vivem no deserto por meses, por anos. Veja o povo de Deus, Israel, quando saiu do Egito, né? Era escravizado no Egito, saiu liberto com todas aquelas intercorrências, aqueles prodígios, aqueles milagres, né? Passaram 40 anos no deserto, né? E a resposta para isso é muito simples. Era um povo idólatra que tinha um coração de escravo, uma mentalidade de escravidão lá do Egito. E Deus precisava que essas pessoas fossem purificadas, né? O deserto serviu para purificá-las, para que novas gerações fossem surgindo e que as pessoas tivessem uma mente liberta e crente em Deus, que confiassem em Deus, vendo aqueles prodígios, vendo aqueles milagres diários, a coluna de fogo que iluminava e aquecia durante a noite, né? Para quem não sabe, o clima do deserto é isso: de dia é muito quente, de noite é muito frio. Tinha o mar se abrindo, tinha o maná caindo do céu, tinha carne. Gente, no deserto, a gente está falando de um lugar que não habita nada, e as coisas brotavam. Óbvio que era providência divina, era óbvio. As coisas aconteciam a olho nu, sabe? Eles vinham. É diferente da gente, que muitas vezes a gente vê, né, mas não tem aquela real brilho, aquele poder maravilhoso de Deus a olho nu, sabe? Não vem aquela estrelinha, aquele anjo que se materializa na nossa frente. Lá existia isso. Então Deus mostrava dessa forma para que as pessoas fossem se libertando da escravidão do Egito na mente deles, no coração deles, e que eles fossem entrar na terra prometida com a mente livre, né, pronta para glorificar a Deus, que é o propósito de cada um, né, nesse mundo, glorificar o nome de Deus. Mas na Bíblia, o deserto nunca é apenas um lugar de sofrimento. É como eu estou falando, é um lugar de encontro, é um lugar de purificação, é um lugar de decisão, é decidir. Eu estou fazendo isso errado, isso é uma prática que eu sei que não é a favor de Deus, ofende a santidade de Deus. É como se eu estivesse pregando Jesus na cruz de novo. Então é aqui que eu preciso mudar. Por quê? No deserto a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. A gente começa a se autoanalisar, né? O Espírito Santo vai nos guiando, óbvio, para aqueles que se entregam para isso, né? O Espírito Santo vai nos moldando, nos mostrando, nos advertindo: isso está errado, isso está errado, isso você precisa mudar, essa prática não é certa, isso aqui você precisa fazer diferente, aquilo você precisa dizer de outra forma. Então, tudo isso vai ressurgindo, tudo isso vai sendo um renascimento, uma purificação. Óbvio, Deus em nós, a graça divina em nós. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir fazer nada, mas com a graça de Deus, com o amor de Deus, com o cuidado divino, a gente consegue sim. A gente pode ver em Deuteronômio 8, no versículo 2, exatamente isso que eu estou dizendo. Diz assim: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu no deserto, para te provar e conhecer o que havia no teu coração. Aí tem um detalhe, né? Deus conhece o nosso coração inteiro, conhece as nossas intenções. O que Ele quer no deserto é nos revelar aquilo que a gente não enxerga,
Porque Deus sabe a nossa capacidade. Deus sabe a nossa intenção do coração. Deus sabe o tamanho da nossa fé. Deus sabe aquilo que a gente faz escondido. Deus sabe aquilo que a gente faz em público. Deus sabe de tudo na nossa vida. Os pensamentos, os melhores pensamentos e os pensamentos que a gente tem vergonha deles. Deus sabe. Mas e nós? Muitas vezes nós não temos a noção, a real dimensão daquilo que somos. Né? E no deserto também tem isso, tem esse momento de descoberta, né? A descoberta de identidade, a descoberta de quem somos em Deus, a descoberta de quem Deus é para nós. É uma série de coisas que acontecem nesse período do deserto que é primordial. É um divisor de águas, na verdade é isso. O deserto é um divisor de águas. Existe ali uma pessoa antes do deserto e depois do deserto. Por que eu falo tanto a palavra deserto? Porque a gente precisa simbolizar um período, né? Lembrando que deserto é esse tempo, né? Esse tempo de purificação, de transformação, de conversão. A pessoa passa por esse período, a gente dá o nome de deserto, deserto espiritual, né? Porque a gente está vivendo por dificuldades, a gente está vivendo por escassez, a gente está vivendo por um tempo de silêncio divino, muitas vezes, e isso machuca a gente. Isso transforma a gente, isso muda tudo dentro de nós. Para quem se entrega, para quem quer melhorar, para quem quer mudar. Existem coisas dentro da gente nesse período de deserto que muitas vezes nós resistimos, né? É aquilo que dói mais. É aí que Deus vai cavando, vai descobrindo coisas dentro do nosso coração. E é nesse momento que a gente precisa entender o quanto temos que mudar. O quanto precisamos nos entregar. Quanto mais Deus cava o nosso coração, mais coisa tem para descobrir, mais coisa tem para desenterrar, mais coisa tem para perdoar, ferida para ser curada, dores para serem saradas. A gente precisa analisar cada sentimento. Por que é que eu reajo dessa forma? Por que é que aquela pessoa em específico, quando se dirige a mim, eu sinto esse tipo de sentimento? Essa aversão ou essa raiva? Por que essa pessoa me incomoda tanto? O que é que ela faz que desperta em mim? Qual é o gatilho emocional que ela me traz? Por que é que eu reajo dessa forma? Como agir? Será que eu estou tratando aquela pessoa sem amor? Porque Deus manda eu amar o próximo. E amar meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos é fácil, né? São pessoas do meu cotidiano e a gente ama de graça. Mas e amar aquele irmãozinho que nos faz raiva, que nos provoca, que nos tira do sério? É por esse caminho. Claro que existem outros exemplos a dar, tem tanta coisa que acontece, né, na nossa vida e nos molda, vai nos moldando e nos traz até esse momento, né? A gente carrega um compilado de emoções, de acontecimentos, de dores, né? Nossa mente é muito grande para isso. Mas a gente precisa pontuar algumas coisas e por isso que eu estou usando essas coisas como exemplo, né? A gente tem que entender que Deus sabe de tudo isso. Lembrando, Deus sabe quem somos. Muitas vezes nós não sabemos quem somos diante dele. E tá aí o segredo. O deserto também serve para isso, para a gente entender quem verdadeiramente nós somos. E aí vem outro aspecto do deserto muito importante. Todos nós esperamos respostas, tem ali aquele tempo, aquela espera da cura, a gente espera uma porta se abrir, um emprego, sei lá, um milagre, uma oportunidade financeira para mudar a nossa vida. Mas e já pensou se essas coisas que a gente tanto pede, tanto espera, e se não vier do jeito que a gente planeja? Daquele jeito que a gente está imaginando. Se não acontecer desse jeito, e aí? E aí? O que é que você e eu vamos fazer? A providência divina tem os seus mistérios, né? Deus tem a forma dele. Os nossos planos são uns e os planos de Deus são muito maiores, são muito melhores, porque ele sabe o todo. Nós só sabemos ali aquele fragmento da nossa vida. Como eu disse, muitas coisas a gente viveu, né? A gente foi moldado por acontecimentos da nossa vida, mas tem coisa que a gente esquece, tem coisa que a gente não lembra, mas Deus sabe de tudo. Deus lembra de tudo. Deus sabe até do futuro, óbvio, porque Ele está fora do tempo. Mas nós não temos esse acesso, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, por exemplo. Então,
E se não acontecer da forma que você está imaginando? Porque, como eu disse, Deus sabe o melhor para a gente. Às vezes aquilo que a gente tanto pede pode ser a nossa ruína, ou simplesmente não condiz com aquilo que Deus quer para a gente. Ou também é algo que está fora dos planos de Deus, e os planos de Deus são outros. A gente não está em sintonia com os planos de Deus. Tudo isso pode acontecer. O que eu quero dizer a você aqui nesse momento é para que você não coloque Deus numa caixinha. Não diga a Deus o que Ele precisa fazer. Porque Ele não é um gênio da lâmpada, que a gente vai lá, limpa a lâmpada e Ele sai com uma fumacinha. Isso é coisa de filme, de desenho animado. A gente precisa ter uma fé madura. A gente precisa parar de ter uma fé infantil. Pensar que Deus cabe na nossa cabeça, no nosso mundinho, que aquele Deus é o meu Deus. Não, Deus é Deus. Ele é o que Ele é, não o que eu quero que Ele seja. Ele não existe para me servir. Olha aqui a inversão de valores, de sentido. Eu fui feito para servi-lo. Então, quem sou eu? Como eu ouso dizer o que Deus precisa fazer? Agora, isso não impede de você pedir, de você sonhar, de você planejar, mas sempre pedindo que se seja feita a tua vontade. Meu Deus, eu quero isso, eu desejo muito isso, eu planejo isso para a minha vida, mas seja feita a tua vontade. E aceitar, porque só dizer também não adianta. A gente precisa aceitar quando as coisas começarem a acontecer na nossa vida, boas ou ruins. A gente precisa aceitar no sentido de entender o que está acontecendo, entender por que está acontecendo, pedir a Deus o discernimento para isso, e se for preciso ajustar algum comportamento, ajustar, fazer. Não só ficar no campo da imaginação, e sim da ação. Na oração é aquilo que a gente fala com Deus e depois age. Tem uma ação seguida da conversa com Deus. A nossa salvação também tem a nossa ajuda. A salvação em Deus, a gente precisa também querer agir com Deus, fazer aquilo que Deus espera de nós. O mínimo, o mínimo que a gente pode fazer é isso, é obedecer os mandamentos de Deus. E às vezes demora mesmo, demora vir esse milagre que a gente tanto espera, porque a gente precisa entender algumas coisas. Às vezes a gente coloca esse milagre, gente, esse pedido que a gente tanto quer, e que ele se torna tão grande na nossa vida que ele toma o lugar de Deus. Olha que perigo, porque eu quero tanto aquela coisa, sabe? Eu estou pedindo tanto por isso. Vamos exemplificar aqui. Eu quero uma casa, um exemplo, mas eu quero tanto essa casa, eu quero tanto. É um pedido legítimo, é um sonho maravilhoso, e Deus quer que você sonhe, Deus quer que você planeje, Deus quer que você peça a Ele as coisas. Mas aí eu começo a perder o controle. Porque eu acordo pensando nessa casa. Tudo que eu faço gira em torno dessa casa. Eu durmo pensando nessa casa. Eu sonho com essa casa. Os meus diálogos todos vivem em função dessa casa, da cor que eu quero, de como eu quero. O chão precisa ser assim, o teto tem que ser daquele jeito, a tinta que eu vou usar é assim, sabe? Então, tomou o lugar de Deus na sua vida, porque você só pensa nisso, você só fala nisso, você vive para isso. Aí você pode tirar a casa e colocar a cura de uma doença, a minha saúde financeira, um emprego, um relacionamento, sabe? Uma pessoa para o casado, enfim, você pode colocar o que for, o que você imaginar, o que você tiver aí querendo. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente tira Deus do lugar dele, de fato e devido, e coloca outras coisas. A gente começa a idolatrar algumas coisas, idolatrar alguns desejos, idolatrar alguns sonhos, alguns planos que nós temos. Como eu disse, sonhar não é pecado, sonhar é ok, é aceitável, Deus quer. Mas aí quando a gente começa a tirar o lugar de Deus e colocar esse sonho no lugar, de tanto que a gente fala, de tanto que a gente pensa, de tanto que a gente quer, tudo que a gente faz é em prol disso, sem fazer aquilo que é básico do relacionamento com Deus, não tá certo. Então a gente precisa se
atentar a isso. A gente precisa entender que muitas vezes Deus quer ter um relacionamento com a gente e a gente precisa conversar com Ele, pedir as coisas a Ele, mas a gente tem que colocar as coisas nos seus lugares, né? Deus tem aquele lugar de centro da nossa vida e não pode ser tirado de lá. Deus é um Deus ciumento mesmo, Ele quer viver, sabe, assim, íntimo da gente. Ele quer esse relacionamento íntimo, puro, verdadeiro, né? Que a gente não coloque nada no lugar dele, né? A nossa conta bancária, dinheiro, não, é Deus. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto nos será acrescentado no devido tempo, no querer de Deus, nos planos de Deus, como Ele queira. Então, para entender isso biblicamente falando, em João, no capítulo 15, no versículo 4, diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Precisamos buscá-lo, colocá-lo no centro da nossa vida. Podemos pedir, podemos chorar, podemos, sabe, nos entregar a Ele as nossas dores, nossos anseios. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso Senhor, Ele quer nos escutar. Ele está pronto, sempre, de braços abertos, para nos abraçar, para nos receber de novo, porque Ele é misericórdia pura, Ele é amor puro. Mas a gente precisa ter a consciência também, né, que a gente precisa ir buscá-lo, a gente precisa fazer aquilo que Ele nos pede minimamente. Gente, tem coisas que Deus pede que é tão óbvio, né, e a gente vê dos nossos olhos e prefere viver da nossa própria vontade. E é aí que Deus nos sustenta enquanto o milagre não chega. É nessa espera que a gente entrega a nossa espera a Ele e descansa nele, enquanto aquela coisa, aquele plano, aquele relacionamento, aquela casa, aquela cura, enquanto isso não chega, a gente espera nele, descansa nele, cria aquela intimidade maior com Ele e deixa Deus agir. É nesse período aí que Deus nos testa e nos revela quem somos, né? O que está no nosso coração, o que está tomando conta do nosso coração, né? Esses falsos deuses que eu acabei de falar, vai sendo revelado nesse período de espera, né? Nesse período de que precisamos confiar nele, né? E no Salmo 138, no verso 4, diz assim: antes que a palavra chegue à minha língua, vós já conheceis, Senhor. Então Deus sabe tudo no nosso coração. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Deus conhece todas as intenções do nosso coração. Não adianta querer esconder dele. Não tem como. Não tem para onde correr. Ele sabe. Por isso que a gente precisa tomar a decisão de crer, ter a fé, entregar o nosso querer a Deus. Porque não adianta eu só querer, sabe, me debater, fazer das tripas corações para aquela coisa acontecer. Se não for no tempo de Deus, não vai acontecer. E se acontecer sem o querer dele, ele vai permitir. Ele pode sim permitir, mas não vai ser bom para a gente, porque não é o tempo certo. O tempo certo é o querer de Deus, é o tempo de Deus. Por isso que precisa esperar nele. É por isso que a gente precisa entregar a Ele, né, a nossa vontade, e esperar nele, deixar Ele nos conduzir, para que no tempo certo, na hora certa, o milagre certo aconteça e tudo flua. Pode ter certeza, vai dar certo. Esperando nele, vai dar certo. Porque nesse período que a gente quer controlar as coisas, né, a gente começa a enxergar aí as nossas incoerências, né, a nossa ingratidão, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falsa dependência de Deus, porque a gente diz que depende dele, diz que crê nele, diz que tem fé nele, mas isso é hipocrisia, porque no fundo, a nossa intenção do coração é outra, e Deus conhece, né? O que eu estou chamando a você fazer é analisar o seu coração, né, e começar a realmente entregar a Ele. E se você não consegue, assim como eu tenho dificuldade, pedir a Deus genuinamente. Ele vai nos ajudando, Jesus vai nos moldando, sabe? Ele vai mostrando caminhos na palavra dele, em conversas com pessoas boas, né, que nos ajudam a entender a nossa fé. Ele usa diversos modos, ferramentas para nos ensinar e nos moldar e nos direcionar no caminho certo,
Pode ter certeza, gente, ele vai agindo, ele vai nos colocando nos trilhos, no lugar. Não é fácil, né? Porque no meio de tudo isso existe a nossa mente que quer nos sabotar e existe o inimigo que quer nos tirar da presença de Deus. Mas não é batalha perdida, né? Se você estiver em Deus, esperando em Deus, com o coração mesmo, com a intenção de esperar em Deus, pode ter certeza, a batalha já está vencida. A gente só precisa esperar o tempo. Outra coisa que a gente precisa entender também será que esse ano 2025 eu colhi o que eu plantei em anos anteriores? Pode ser isso, né? Muitas vezes a gente está colhendo alguns frutos ruins, né? Porque a gente não soube plantar antes, né? A gente estava afastado de Deus, né? Quando a gente está afastado dele, a gente não consegue viver a vida em abundância, né? Em João capítulo 10, versículo 10, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que a gente tivesse uma vida plena, abundante nele. Então, quando a gente se afasta dele, o óbvio acontece, né? A gente começa a viver com o espírito morto, né? A gente começa a viver e aí baseando-se no mundo, né? Deixando o mundo nos governar, ou nós mesmos nos governar, as nossas próprias vontades, os nossos próprios prazeres vão tomando conta, né, da nossa vida, do nosso coração, do nosso espírito. E óbvio que esse é o momento que a gente planta mal para colher péssimo, né? Então pense, será que o que você está vivendo hoje, eu posso dizer por mim, né? Muita coisa que eu estou vivendo hoje foram por más decisões em períodos anteriores, né? Eu tenho plena consciência disso. Mas o que é que eu fiz? Fiz o que deveria ter sido feito conforme a minha igreja, a minha fé determina. Pedi perdão a Deus, me confessei com o padre, procurei um padre, me confessei, né? Estou lendo a Bíblia todos os dias, estou orando todos os dias, estou buscando me consagrar a Deus todos os dias, né? Estou tendo essa intimidade, né? Às vezes mais, às vezes menos, porque é da vida mesmo, mas a gente vai tentando buscar as virtudes, os dons do Espírito, né? Manter esse relacionamento com o Espírito Santo. E não tem muito segredo, né? Quando a gente começa a entender que Deus só quer o nosso coração, que Deus só quer a nossa vida para Ele, e a gente vai entendendo isso aos poucos, ou de uma forma só, mas enfim, a gente vai entendendo isso, né? Conforme a gente vai vivendo, a vida vai sendo mais leve, sabe? Mesmo o sofrimento, mesmo sendo doloroso, tudo isso vai com propósito. Aí fica diferente, porque a gente não sofre por sofrer, a gente sofre por um propósito. Então, quantas vezes eu e você nós nos desviamos dos planos de Deus? Quantas vezes a gente adiou a bênção dele para as nossas vidas por más escolhas, por desobediência, por orgulho também, né? O orgulho é um pecado gravíssimo, inclusive foi esse pecado que fez Lúcifer cair. Então, quantas vezes a gente está ferindo a santidade de Deus, cometendo esses pecados, né? Achando que nós somos deuses de nós mesmos. E no fim mesmo, a gente não é nada, né? A gente é servo inútil. Então a gente precisa entender isso. São Paulo nos lembra, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. É exatamente isso que eu estou falando para você agora, né? A gente precisa semear bem para colher muito bem. Então, 2025 tem sim sido um ano difícil, uma colheita às vezes não muito boa, mas para quem plantou mal. Porém, também é um tempo de plantar, renovar o ciclo. Deus está nos dando uma oportunidade de mudar as nossas ações, a forma que a gente enxerga as coisas, a forma que a gente age, né, e reage a algumas situações da nossa vida, para que no ano que vem, na terra prometida, a gente possa encontrar com Ele, a gente possa viver com Ele de uma forma mais leve, uma vida plena e abundante. Não longe dos sofrimentos, porque eles vão e vêm, mas com uma certeza que a providência divina cuida da gente
que Jesus é o nosso Senhor e não nos abandona. Isso é uma promessa que você nunca pode esquecer. Jesus está sempre com você, porque Ele te ama. Então, nesse restinho de 2025, não semeie longe de Deus, porque se você semear longe dele, você vai colher o vazio. Você vai colher maus frutos, sabe? Frutos mortos, secos. Não resista à vontade do Senhor, resista à sua vontade. Entregue a sua vida a Ele, para que você não colha mais sofrimento em 2026. É uma oportunidade de transição aí de ano, de renovação, sabe? De mente, de corpo, não pelo ano em si, mas como uma oportunidade de fazer as coisas diferentes em Deus. Nunca se esqueça de Deus. Nunca esteja fora da presença de Deus. Sempre busque a presença dele. Ele está sempre disponível para você. Deus é um Deus disponível para a gente. É um Deus que nos quer perto dele. A gente precisa florescer de verdade nele, sabe? Então não esqueça disso. Esse ano, para mim, foi sem dúvida um dos mais desafiadores da minha vida, emocionalmente falando, psicologicamente falando, espiritualmente falando, né? Mas ao mesmo tempo também foi um ano que eu me descobri, assim, que eu descobri a força que eu tenho de buscar Deus, sabe? Porque não passa pela minha cabeça que eu consigo alguma coisa sem Deus mais. Não consigo. É impressionante como eu sempre volto para Ele. Mesmo que eu esteja ali começando a me perder na minha ansiedade, não. Deus me resgata e eu volto para Ele. Eu estou disponível para Ele também. Porque eu quero isso. É uma decisão que eu tomei. E 2025 me trouxe isso. Essa decisão, essa carência, esse vazio de Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram e Tiba Camargo sofreu um acidente, né? E ele estava fazendo um especial de Natal na Brasil Paralelo e ele disse assim, que o tamanho do vazio do meu coração é o tamanho de Deus. Isso para mim me tocou de uma forma, porque é verdade, né? O vazio que tem dentro de mim é o tamanho de Deus. Só Deus preenche. Não tem como, só existe Ele para preencher esse vazio dentro de mim. Então sem Ele eu não sou nada. Por isso que eu estou sempre disponível para Ele. A partir do dia da decisão que eu decidi, eu estou para servir o Senhor, estou aqui, estou disponível para Ele. Não quer dizer que vai ser fácil, mas eu estou aqui. Estou aqui e eu indico você a fazer o mesmo. Eu atravessei um caos, ainda estou vivendo aí respingos desse caos. As coisas ainda não estão alinhadas, colocadas em seus lugares, mas só de ter a presença de Deus, só de estar no centro da vontade dele, já é motivo mais que suficiente, né, para que eu celebre, para que eu tenha um coração agradecido a Deus, sabe? E isso é muito importante para mim. Isso foi primordial. E eu quero dizer o seguinte a você: não é uma frase de pensamento positivo, né? Não. É uma palavra de fé mesmo, sabe? Meio que profética para você. Receba dessa forma, se você tiver a vontade de receber. O melhor de Deus ainda está por vir. Pode ter certeza. Se você está colhendo bem, se você está se entregando a Ele, se você está querendo a presença dEle, buscando Ele, o melhor vai chegar. 2026 é a terra prometida para você e para mim, certo? Seja paciente. Deus está preparando algo muito melhor para a gente. Muito, muito, muito. Pode ter certeza, né? Às vezes precisa mesmo, sabe? Parece impossível. Parece que nunca chega. Parece que a bênção não vem. Parece que Deus não me vê. Mas às vezes precisa mesmo ser assim. Porque quando acontecer, não vai sobrar um pingo de dúvida de que foi Deus que fez. De que Deus deu pra gente aquela bênção que a gente precisava, não porque eu mereço, você merece, mas porque a bondade dele nos alcançou, a misericórdia dele chegou a nós. E aí vai surgir um testemunho tão bonito, tão grande, e vai ser impossível dizer que não foi Deus mesmo, né? Diante do testemunho da tua vida, diante da página que 2025 vai representar na tua vida. Então deixe Deus agir em você. Se esse ano tem sido um deserto para você, né? Lembre que Deus falou
ao coração do seu povo no deserto. Em Oséias, no capítulo 2, versículo 16, diz: eu a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. É esse tempo que é propício. Você acha que Deus está em silêncio muitas vezes, mas Ele está falando. Mas Ele precisa do seu silêncio. Ele precisa que você pare, que você busque Ele e que você escute a voz dEle. Porque Deus fala suavemente. Deus fala de uma forma, sabe, numa frequência elevada. E a gente precisa parar e buscar ouvir a voz dEle. Pela palavra, por pregações, indo à missa, sabe, buscando as virtudes, lendo o magistério da igreja. Então, assim, é muita coisa que a gente pode fazer para buscar Deus e deixar Deus falar ao nosso coração no deserto. Aproveite esse tempo, se agarre nele. E foi um prazer ter você aqui comigo até esse momento. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que o Espírito Santo tenha falado com você da forma que ele falou comigo aqui, porque antes ele ministra em mim para que eu repasse essa palavra para você. E isso para mim é maravilhoso. Eu fico muito, muito feliz, de passar a palavra de Deus adiante. Eu não guardo para mim, eu vou passando a minha experiência para outras pessoas, porque assim eu vou dando testemunho da minha vida, do que Deus faz em mim, para que você se anime também, para que você um dia possa também testemunhar, as mudanças, as maravilhas que Deus faz em você, tá? Então, se você puder, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque vai ajudar que a palavra de Deus chegue para outras pessoas também. Eu desejo a você um santo dia na presença do Senhor. Tchau.